A música é 1 Coríntios 12. Deus está aqui. Sobre o casamento de Isaac e seus filhos. A minha mãe vai contar e eu vou ajudar. Isso aí, muito bem. A história tá lá na Bíblia, né? É a historinha da Bíblia. Tá lá no livro de Gênesis, capítulo 24 e 25. Então, semana passada a tia Sandra falou do nascimento de Isaac. Esse aí que tá na frente do Isaac é o Abraão. E foi ele que teve o seu filho Isaac, né? E assim como toda criança, o Isaac ele nasceu, era um bebê, daí virou criança, adolescente, jovem, hoje ele era um homem, e hoje ele já era um homem, né? E daí o Abraão ele ficou pensando, nossa, o meu filho já é um homem, ele precisa de uma mulher para se casar, precisa arrumar uma moça para ele se casar, mas quem vai casar com ele? Ele ficou pensando e teve uma ideia. E daí ele chamou o seu servo. Servo, vem aqui. O seu servo era o seu empregado, né? Vem aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso arrumar uma esposa para Isaac. Mas eu quero que ela seja uma moça lá da minha terra, onde meus parentes moram. Ele falou, quero que você vá até lá e ache ela para mim, busque ela para mim. E ele falou para Abraão, mas como? Como é que eu vou arrumar uma moça assim, dizer para ela que ela tem que vir até aqui para casar com Isaac? E Abraão falou para ele, não te preocupes, Deus ele estará com você e vai te ajudar nesta missão.
E então o servo, como ele era muito obediente, né? O seu empregado era muito obediente, o empregado de Abraão, ele fez o que Abraão mandou. Então ele preparou as coisas para a viagem. Pegou, né, suas malas, pegou os seus camelos. Olha só quantos camelos. Olha só quantos camelos ele tinha. O Isaac vai contar aí para vocês. 1, 2. Conta ali, Isaac. Mostra os camelos, conta. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, 10 camelos. Pra que ele precisava de tanto camelo? Se ele era um homem sozinho, que ele ia viajar sozinho, 10 camelos. Sabe pra quê? Porque ele tinha que ir lá e buscar a noiva de Isaac, né? E também ele levou presentes. Presentes para dar à noiva. Então ele foi. E ele obedeceu e foi lá com seus camelos para a viagem. A viagem era longe, viajou e viajou e viajou. Até que ele avistou um poço. Ele avistou um poço. E o poço... E de repente ele pensou, é bem aqui que eu vou dar uma parada porque eu tô com sede. Mas aí antes de ele tomar água, antes de ele resolver tomar água, ele pensou assim, vou me ajoelhar aqui e vou orar para Deus. Ô Senhor, eu sei que tu vai me ajudar, vai me orientar, mas me ajuda a achar essa moça para Isaac. Eu tô aqui obedecendo ao meu patrão Abraão, né? Então, eu quero, Senhor, que a primeira moça que aparecer aqui e me oferecer água para mim, para os meus camelos, essa será a noiva de Isaac. E ele, assim que ele acabou a oração, não é que apareceu uma moça perto do poço? E lá veio a moça, e ela se chama Rebeca. Era uma moça jovem, bonita, e ele chegou próximo a ela. E ele chegou próximo a Rebeca. Ele chegou próximo a Rebeca e falou para ela: Ô Rebeca, eu estou com sede, viajei muito. Será que você pode me dar um pouco de água? E ela prontamente deu água para o servo e também falou: Não, vou dar água também para os seus camelos, né? Eles também devem estar com sede. E assim ela ofereceu água para eles também. E o servo ficou maravilhado e contou tudo para ela. Olha, vim aqui para uma missão, porque Abraão, meu patrão, ele quer uma noiva para o meu patrão também, o Isaac, que ele já é um homem hoje e precisa de uma esposa. E quando eu cheguei aqui, eu orei para Deus e falei para ele que a moça que aparecesse aqui no poço, me oferecesse água para beber, para mim, para os meus cabelos, essa seria a noiva de Isaac. E você só pode ser a resposta de Deus. E ela ficou emocionada e correu para contar para sua família. Lá foi ela, contou tudo para sua família e voltou. E voltou e falou para ele: sim, eu aceito, eu vou com você para casar com Isaac. E assim ele presenteou ela, deu vários presentes. E os dois voltaram lá para a terra onde estava Abraão e Isaac. E lá foram eles, e foram viajando, e viajando, e viajando, e viajando. De repente, ela avistou já o Abraão e o Isaac. E ela avistou o Abraão e o Isaac. Cadê o Isaac? E lá está o jovem bonito, Isaac, que agora já é um homem. E os dois se olharam. Ele olhou para ela e agora ela olhou para ele também. E os dois se olharam. E só no olhar eles já se apaixonaram. E foi amor à primeira vista. E então os camelos saíram, que daí já foi feita a viagem, Abraão saiu, o servo saiu, ficou só Isaac e Rebeca. Só ficou Isaac e Rebeca, e os dois casaram. estavam... Os dois
Os dois estavam lá e casaram. E daí, lá na sua vida, no seu casamento, ele também teve um momento que ele precisou pedir uma ajuda de Deus, né? Sabe por quê? Porque os dois queriam ter filhos. Só que a Rebeca, ela era estéril. Então, assim como o seu empregado lá, quando foi procurar uma noiva para ele, orou a Deus, ele também orou a Deus. Ele se ajoelhou e orou a Deus. Oh Deus, a minha esposa é estéril, a Rebeca. Por favor, a gente quer tanto ter filhos. E Deus na mesma hora respondeu. Quando foi ver, Rebeca já estava grávida. E os filhos se batiam na barriga dela. E os filhos se batiam na barriga dela. E daí, sabe como é que os filhos dela eram? Os filhos dela eram gêmeos. E olha lá. Daí ela teve os filhos gêmeos. Aí nos bonecos, eles são iguais, né? Só que só para representar para vocês que os filhos eram gêmeos. Mas na verdade, o primeiro que nasceu, ele era ruivo e tinha bastante pelo no corpo. Ele era todo cabeludo. Esse primeiro filho dele se chamava Esaú. E o segundo filho, ele veio agarrado no calcanhar de Esaú. E o segundo filho se chamava Jacó. E eles tiveram 2 filhos, os gêmeos Esaú e Jacó. E essa é a história de Isaac. Isso, da família de Isaac. Então tá, essa foi a história de hoje. O que a gente pode aprender com ela? Que quando a gente que sempre que a gente quer alguma coisa, a gente pode fazer o quê? Eles fizeram. O que a gente pode fazer? Orar e pedir para Deus. Para Papai do Céu, né? Sempre nos orientar, né? Ali, as 2 situações foram respondidas, né? Pode ser que às vezes na nossa vida, às vezes a gente ore para Deus e às vezes aquilo não acontece, porque às vezes não é da vontade de Deus. Mas mesmo assim a gente não pode deixar de orar e ter fé em Deus, né? Porque Deus, ele sabe todas as coisas e sempre quer o nosso bem. Isso. Então tá, agora o Isaac vai fechar. Tem o Isaac mais pra cá um pouquinho. Isaac vai fechar as mãozinhas, vai abaixar a cabeça e vamos orar. Eu falo, o Isaac vai repetir e vocês repetem na sua casa também, tá? Papai do céu, muito obrigado por mais uma história. História da Bíblia. A história que nos ajuda a seguirmos em diante na nossa vida. Porque tu é que a gente deve confiar, orar e pedir o auxílio em todas as situações da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, criança. Tchau.